Bíblias lá em 1 Coríntios. Hoje nós chegamos no capítulo 15. Capítulo 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir aí a palavra do Senhor neste livro. Vamos à cidade de Corinto, uma cidade que estava, quando Deus falou, quando o Espírito, o Macedônio disse para Paulo, paz a Macedônia e ajuda-nos a igreja de Corinto, estava justamente nesse ponto, do lado de lá da Macedônia. Várias igrejas ali foram constituídas, Filipos, depois descendo até a Grécia, a palavra de Deus foi anunciada nessa região. E Corinto faz parte dessa cidade. Então, a igreja ali estava com certas divisões dentro do seu seio, tinha um partidarismo dentro da igreja. Então, quase que alguns partidos políticos. Um gostava de um pastor, outro gostava de outro. Então, a palavra de Deus não é assim. Todos nós somos de um só, que é Jesus. Então, este é o nosso rei, o nosso mestre, o nosso salvador. Não pode haver divisões na igreja. Então, e devido a isso, havia diversas desordens na igreja, pecados que eram cometidos dentro da igreja e as pessoas não estavam muito querendo santificar-se. E por causa dessa desordem, uma coisa ligada à outra. As divisões, desordens, dificuldades na igreja. Muitos assuntos eles tinham dificuldades, não conseguiam lidar com essas dificuldades. Por exemplo, casamento, era um problema, eles não estavam entendendo qual era os conceitos relativos ao casamento. Conceitos relativos a sacrificar aos ídolos, muita confusão, muitas dificuldades nessas áreas. Conceitos referentes aos véus usados pelas mulheres nos cultos públicos. Estava fazendo coisas que não deviam. E a ceia do Senhor. Então, até a ceia do Senhor estava sendo desrespeitada. Então, ao invés de ser algo que iria unir os irmãos, que iria fazer com que os irmãos fossem mais próximos, estava separando os irmãos. Então, estavam trazendo constrangimentos à igreja. E os dons espirituais estavam sendo usados de forma equívoca. Então, não estavam usando os dons como deveriam. E hoje, irmãos, nós chegamos aqui na letra F, tá? Então, é para os meninos e meninas que estão adotando a mensagem, é a partir desse ponto aí, tá? Vamos abrir lá, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Este capítulo vai trazer conceitos relativos a uma doutrina. Qual é a doutrina? Doutrina da ressurreição. Também, podemos dizer que é uma doutrina de cristologia. Doutrina do Senhor Jesus Cristo. Mas também vamos trazer uma doutrina sobre a ressurreição. Porque os irmãos ali em Corinto estavam com um problema sério de entender a ressurreição. Havia partes de pessoas ali naquela região que não acreditavam na ressurreição. Como se fosse assim, morreu, acabou, morreu, já findou-se todo o tempo. Mas isso também era uma discussão, entre grupos judaicos também. Havia uma certa discussão entre saduceus e fariseus a respeito deste assunto, sobre ressurreição. Tem e o outro dia que não tem. Um falava tem ressurreição, outro dia não tem. Inclusive, alguns lá no passado, nas pregações fizeram justamente essa argumentação para criar discussão entre eles, se tem ou não tem ressurreição. E a igreja de Corinto estava com isso, essa dúvida a respeito da ressurreição. Então, aqui Deus vai trazer conceitos relativos a essa doutrina. Então, vamos ler aqui, irmãos, a primeira parte é a certeza da ressurreição. Aqui os versículos de 1 a 34 vão trazer uma certeza sobre a ressurreição. Então vamos ler aí, a partir do versículo 1, 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos,
se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que Cristo em vão. Porque primeiramente me entreguei, porque também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ok, irmãos, aqui justamente os primeiros versículos, quando Paulo está chamando a atenção dos irmãos, olha, nós pregamos o Evangelho em vocês. O Evangelho foi pregado. E o que consiste o Evangelho? É o nascimento, a vida do Senhor Jesus Cristo, é um nascimento virginal, uma vida sem pecado, Cristo não pecou. Nós vemos uma morte vicária, uma morte substitutiva, que Cristo morreu por nossos pecados. Foi sepultado, Jesus foi levado até o túmulo, morreu, ele viveu a sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, nós temos aí esse evangelho, essas boas novas. O evangelho é boas novas, trazer boas notícias. Que Cristo morreu, mas Cristo também ressuscitou. Então, Paulo diz: olha, o evangelho não foi pregado assim, não foi anunciado, já veja no versículo 1, né? O evangelho que já vos tem anunciado. Vocês receberam o evangelho assim, e esta é o verdadeiro evangelho. Que Cristo nasceu, viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas o grande questionamento deles era o quê? Não era a ressurreição? Então, aqui, irmãos, Paulo está chamando a atenção: vocês foram salvos por esse evangelho. Se é que vocês creram assim. Porque é necessário, veja o versículo 2, né? Pelo qual também sois salvo, se o retiveres, como vou ter anunciado. Ou seja, vocês creram em vão? Né? Vocês têm crido neste evangelho? Porque sem este evangelho não há salvação, irmãos. Se não cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo inocente, derramou seu sangue, foi sepultado e ressuscitou, né? Não há salvação, não há esperança, não há condições de dizermos, né, que somos salvos. Então, Cristo no versículo 3 morreu, versículo 4 foi sepultado e no versículo 4 ressuscitou. Observe agora, irmãos, no versículo 5 ele foi dito por quê? Por Pedro, Cefas, aí no caso, né? Pedro, né, o nome Cefas, também relacionado a Pedro. Depois ele foi visto por quantas pessoas? 5, 10, 12, 20, 100, 200. O texto diz 500, ou diz alguma coisa antes? Mais de 500 pessoas. Então, irmãos, Jesus foi testemunha viva da sua ressurreição, não foi para todas, não. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E Paulo está dizendo que, olha, desses 500, a maioria deles vive. Estavam vivos aí nessa época, que estava escrevendo essa carta. Desses 500, muitos estavam vivos, a maioria. Alguns já tinham morrido, alguns dormem, né? Alguns já tinham morrido, mas a maioria estava viva. Visto por Tiago e por todos os outros apóstolos. E Paulo fala até a mim, que sou um apóstolo. Fica de olho, você vai aqui dentro. E por um outro apóstolo que ele nem se considerava como apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Mas observe o que ele diz, né? Versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou. Quando Paulo diz: Deus me teve por fiel por meio do ministério, não que ele se achasse fiel, mas Deus achou, né? Deus achou. Qualquer obra que nós fizermos na casa do Senhor para o Senhor,
porque Deus nos teve por fiel. Nós mesmos não somos e nem devemos nos considerar assim. Aquele que acha e que se considera apto para servir, aquele que se considera santo, né, ele está longe disso. Né? Então, longe, porque a santidade provém também do reconhecimento de humildade. Né? Então, a ressurreição continua aqui sobre essa certeza, versículo 12. Vamos lá, irmãos? Ora, e aí nós temos aqui no versículo. Vamos lá no versículo 12, depois nós comentamos. Né? Versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre nós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, Paulo aqui, inspirado por Deus, nós começa a questionar: olha, irmãos, vocês já pensaram um pouquinho do que vocês estão dizendo? Se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não existe ressurreição entre os mortos, ninguém pode ressuscitar, nem Lázaro foi ressuscitado. Se não existe ressurreição, nem Lázaro, nem Cristo, nem ninguém. Nós não pregamos, Paulo está chamando a atenção. O Evangelho não consiste em pregar que Deus ressuscitou a Cristo. Então, se Cristo ressuscitou, existe ressurreição dos mortos. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, o que Deus está dizendo é justamente essa questão. Se Cristo não ressuscitou, não há salvação. Porque estaremos servindo a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus morto. Amém? O nosso Deus, ele vive. Né? Ele deu a sua vida, mas está vivo. Então, se Cristo não ressuscitou, logo não há salvação. Então, observe, irmão, a fé é vã, porque ainda permanece no pecado. Se Cristo ressuscitou, ele seria como Buda, né? Morreu, Buda não ressuscitou. Seria como Maomé, morreu, não ressuscitou. Seria como tantos outros na história da humanidade. Morreram e ficaram lá, mortos. Mas Cristo não, foi o único, né? Morreu e ressuscitou. Portanto, ele pode dar vida, né? Aqui no versículo 14, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação. Não adianta ficar preso que Cristo ressuscitou, o que há necessidade de fé, porque é vã a fé também. Então seria melhor, né? Ir assistir o jogo do Pelé, né? Para quem lembra do episódio aí, né? Toda hora o Chaves ficava lá. Seria melhor que ele ver o jogo do Pelé, né? Não é isso que eu falo? Ou seja, qualquer coisa seria melhor. Olha, não adiantaria vir à igreja, né, irmão? Se Cristo não ressuscitou. Mas Cristo, claramente, ele ressuscitou. Ele vive, né? Então Jesus, irmãos, vive. Então nós somos verdadeiras testemunhas. Se não há ressurreição dos mortos, se pregamos que Cristo ressuscitou, estamos sendo falsas testemunhas. Versículo 15 diz: nós não somos falsas testemunhas. Nós falamos que Cristo ressuscitou e de fato ele ressuscitou. Amém? No versículo 19, irmãos, é tão importante: quem espera Jesus só nessa vida é miserável, hein? Pessoa, se a nossa vida se restringe só a esse mundo, imagine, olha, a nossa vida vai chegar no final e aí acabou. Que vida triste, miserável, né? Eu prefiro crer naquilo que a palavra de Deus ensina, né? Esperança de vida eterna, estar ao lado de Cristo, viver, né? Ao lado do Pai, né? Ter paz, alegria, sem problemas, sem pecados, sem doença. Muito mais importante do que esse tempo aqui neste mundo que não vale nada. Então a ressurreição dos crentes, aqui no versículo 20 diante, vamos.
Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão unificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois será o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão aos que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo, e eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combatia em fezes contra as pedras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Tomamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai atentamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para a vergonha nossa. Vou começar aqui no final, né, irmãos? Lembra lá no início, versículo 1, 2? Pode dizer, olha, vocês retiveram o evangelho como foi ensinado? Retiveram ou não? Vocês creram que o evangelho que nós pregamos, que Cristo nasceu de uma virgem, deu uma vida sem pecado, morreu em uma cruz para substituição nossa, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Vocês creram nesse evangelho? Creram? Amém. Só que aqui, irmãos, no versículo 34, tá? Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha vossa. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui nesse texto? Alguns irmãos daquela igreja estavam perdidos. Então não tinham se convertido. Estavam na igreja. Faziam parte da membresia da igreja. Mas haviam sido salvos? Não haviam sido salvos. Olha, eu estou dizendo isso para vergonha vossa. E quem não é salvo vai dar bons conselhos? Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Jovens, as más conversações corrompem os bons costumes. Crianças, as más conversações corrompem os bons costumes. Adultos, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse aqui foi um dos versículos que eu decorei na minha adolescência. Na minha adolescência eu decorei esse texto. Olha, é tão fácil seguir conselhos ruins, né? Porque más conversações corrompem os bons costumes. Então, irmãos, não nos enganemos. Eu consigo ficar perto da roda dos escarnecedores. Salmos 1 também foi o que eu decorei na adolescência. Vou ficar perto da roda dos escarnecedores, dos blasfemos, daqueles que dizem coisas ruins. Não vai me contaminar. Vai contaminar sim. Vai contaminar. Ficou perto de quem fala coisas que não devem, contamina. Ou seja, tinha irmãos da igreja de Corinto que não eram salvos, que estavam falando coisas que não convinham, entre elas que Cristo, que não há ressurreição entre os mortos. Talvez eu tenha coragem de falar que Cristo não ressuscitou, né? Então, não, os mortos não ressuscitam, não. Então, Paulo, inspirado por Deus, dizendo: olha, fique esperto com algumas pessoas aí dentro, vocês estão metendo o evangelho como foi anunciado. Tem pessoas aí dentro perdidas que estão fazendo isso. Agora sim, vamos lá no versículo 20, vamos descendo aqui. Então, justamente aqui, se Cristo, nós cremos que Cristo ressuscitou, porque Adão, quando entrou o pecado no mundo, trouxe a morte a todos. E Jesus veio o quê? Desfazer a obra de Adão.
aqueles que estavam mortos agora têm a oportunidade de termos vida, ou seja, agora somos vivificados por Cristo. Cristo é a primícia, Ele é o primeiro da ressurreição, ou seja, aquele que abriu as portas para que houvesse ressurreição. Eu disse a respeito de Lázaro e de outros santos na Sagrada Escritura, ressuscitaram também, ressuscitaram. Só que eles morreram e ficaram mortos. Tiveram a experiência de morrer e voltar. Depois morreram e ficaram mortos. E Cristo? Cristo não, ele morreu e ressuscitou para sempre. Jamais Cristo morrerá novamente. Morreu uma vez, ressuscitou eternamente. Então ele é a premissa de nós, que um dia vamos morrer e seremos ressuscitados eternamente. E Lázaro? Lázaro teve uma ressurreição aqui, carnal. Depois eu vou entrar nesse assunto, né, no texto. Depois teve uma ressurreição espiritual. Né? Lázaro experimentou, né, e vai experimentar uma ressurreição diferente. Então, Cristo, né, ele é a primícia, depois nós estaremos seguindo o seu caminho. Observe, irmãos, que tem um inimigo que vai ser vencido por último. Qual é o último inimigo que Jesus vai vencer? A morte, ou seja, um dia a morte, irmãos, vai embora. Não haverá mais morte, não haverá mais separação. Um dia a morte vai ser extinta, vai acabar, né? Ninguém mais, nunca mais morrerá. Um dia, né, esse inimigo ainda perdurará por algum tempo, mas depois, né, será vencido. Por que ele não foi vencido ainda? Porque ele não chegou à plenitude dos tempos. Versículo 27. E diante disso, Deus, irmãos, colocou Jesus Cristo, quando Jesus diz: todo o poder me é dado no céu e na terra, ou seja, tudo que há, né, de glória, toda a glória que havia antes de Cristo vir como homem foi restituída. E haverá um momento em que Jesus de fato reinará soberano. Por enquanto, Jesus reina nos nossos corações, amém? Jesus é o nosso rei. Jesus não é rei desse mundo aqui. Esse mundo jaz no maligno, mas quando chegar a plenitude dos tempos, todas as coisas serão sujeitas a Jesus. Porque Deus sujeitará todas as coisas. Então, ou seja, Cristo está aguardando o momento, né, para que todas as coisas sejam sujeitas a Ele. Da mesma maneira, Jesus está sujeito ao Pai. Né? Então, aqui, irmãos, a partir do versículo. Deixa eu fazer um comentário aqui no versículo 29. Pessoas eram batizadas pelos mortos. Versículo 29. Aí, tem uma denominação hoje em dia que se batiza pelos mortos, que são os mormons. Os mormons, eles têm o costume de ter batismo. Então alguém vem aqui e diz: olha, eu quero batizar pelo meu avô fulano de tal. Aí vai aqui, o pastor batiza aquela pessoa, porque dá a oportunidade do seu avô criar lá, né, na eternidade. Então, tem o batismo pelos mortos. A palavra de Deus, irmãos, diz: aquele que crê em mim tem a vida. Quem não crê, não tem a vida. Então, a salvação só pode ser feita, né, enquanto tiver vida neste mundo aqui. Ou seja, enquanto nós temos vida, irmãos, nós podemos decidir por nós. Ninguém pode decidir por mim. É individual, é intransferível. Salvação é pessoal. Somente eu posso decidir por mim. Eu não posso decidir pelos meus filhos, né? Nem por eles eu posso decidir. Eles têm que decidir por eles mesmos. Então não há possibilidade, irmãos, de batizar-se por outra pessoa. Porém, também era o costume dos coríntios. O pessoal daquela região tinham deuses pagãos, então eles se batizavam pelos que haviam morrido, né? Ou seja, pela ideia daqueles que se foram, de terem oportunidade de serem salvos depois, né? Existe uma ideia semelhante a essa, chamada purgatório, né?
As pessoas vão para o purgatório, e lá no purgatório começam intercessões, orações, acendem velas em memória daqueles que morreram para ver, né, se a alma daquele que está no purgatório vai para o céu. Bom, a Bíblia não diz sobre o purgatório, não há nada nas Sagradas Escrituras sequer que dê margem ao purgatório. Há uma certa margem em livros apócrifos, livros que não fazem parte do cano das Sagradas Escrituras, né? Mas não há nada na palavra de Deus que diga que existe. Pelo contrário, né? Quando o rico e Lázaro morreu, um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Pronto. Está traçado. Por que Paulo está dizendo aqui batido pelos mortos? Por que ele está dizendo isso? Certa vez Paulo estava em Atenas, pregando o Evangelho. Paulo está pregando em Atenas. Aí ele viu altar para tudo quanto é Deus. Tudo quanto é Deus tinha altar. Para todos os deuses. Tinha altar até para um Deus que era Deus desconhecido. Paulo leu lá, o Deus desconhecido. Quer dizer, eles nem sabiam quem era esse Deus, mas tinha um altar para aquele Deus. Quem é esse Deus? Não sabemos, mas a gente põe um altar aqui com um Deus desconhecido. O que Paulo fez? Paulo olhou e falou: esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que criou todas as coisas, eu conheço. Paulo usou um gancho dentro da cultura daquele povo para pregar o Evangelho. Pergunto para os irmãos: aquele altar era para Deus, criador de todas as coisas mesmo? Não, né? Tem uma tradição que aquilo ali era Deus que criou todas as coisas. Né? Não suponho que fosse isso na mente deles. Mas eles não conheciam Deus de verdade. Mas Paulo aqui, irmãos, usou uma brecha para anunciar o Evangelho aqui. O que Paulo está fazendo aqui é a mesma coisa. Com certeza, aqueles que estavam perdidos, estavam fazendo transtorno na igreja, com certeza, Paulo sabia que alguns daqueles ali haviam sido batizados pelos mortos. Por que essas pessoas então estão falando que não tem ressurreição? Dos mortos se batizam pelos mortos. Ué, se os mortos morreram, acabou? Não precisa batizar por ninguém. Então Paulo está usando a mesma estratégia, não está dizendo que tem batismo pelos mortos. Era uma tradição cultural ali de Corinto, assim como em Atenas tinha o altar de Deus desconhecido. Paulo está usando a mesma figura aqui. E com certeza, aqueles que estavam transtornando aqui a igreja, que estavam até programa a doutrina da ressurreição, com certeza esses aqui estavam se batizando pelos mortos. Batizar pelos mortos dizia, mas não há ressurreição dos mortos. Então está chamando a atenção, mas por que batiza pelos mortos não há ressurreição? É um bom argumento para entender as maldades que há no coração do homem. Né? O homem fala uma coisa, mas as suas estudos fazem outra. Então, talvez aqui as nossas conversações com os bons estudos, pessoas da igreja dizendo assim: ó, não acredito na ressurreição dos mortos. E aí Paulo lembra, mas esse aí batizou pelos mortos. Aquilo lá também. Como é que eles estão falando que não tem ressurreição dos mortos? Eles estão se batizando pelos mortos. Ou esse irmão estava incentivando os outros: se batize pelo seu tio, se batize pelo seu primo. Mas por que está incentivando a batizar se não tem ressurreição? Então, justamente, irmãos, a ressurreição, né, de Cristo é a nossa ressurreição. E Paulo começa a discorrer daqui: gente, se não tem ressurreição dos mortos, por que vão expor tanto ao perigo? Se a vida de cristão, a vida de cristão é uma bênção, amém? Eu sou muito abençoado por ser crente, muito abençoado. É uma vida muito abençoada. Se fosse perdido, né, estaria preso nos vícios, nas drogas, né, talvez eu teria um lar, teria uma família, talvez meus filhos estariam perdidos. Né? Então, é bom servir ao Senhor porque Deus vem ajudando a gente dia após dia. Né? Nós temos lutas, temos dificuldades, mas Ele está conosco. E nós olhamos para frente, nós olhamos para os nossos parentes, né? Tem irmãos, né? Irmãs, uma irmã, né? Irmãos. O pastor Gabriel servindo a senhora, minha irmã se converteu, né? Oramos pelo irmão Luiz, quem sabe um dia seja conosco na igreja servindo ao Senhor. Fica essa esperança, né? Então eu passei que eu sou abençoado
Gostaria que fosse mais ainda, mas sou grato pelo que Deus tem dado para os homens. Devemos ser gratos pelo que Deus tem nos dado. Mas imagina, se Cristo é só para essa vida, por que nós vamos nos expor tanto ao perigo? E Paulo em Éfeso teve que ser tirado pela janela. As pessoas queriam matar ele, foi apedrejado, e quando Listra Derbe, achou que ele ia presidir, ele passando para aquela cidade, ele foi apedrejado, fechado como morto. E eu acho que ele morreu mesmo. Amigos. Deus ressuscitou Paulo, eu acho. Né? Foi arrastado como morto esse cara. Mas se não há ressurreição, por que eu vou me expor à morte? E eu não vou me expor à morte, eu tenho que viver a vida cristã aqui agora, né? Até chegar ao fim da minha vida, o coração parar de bater. Mas eu não vou enfrentar perigo. Paulo estava enfrentando perigos, né? Então Paulo diz, olha gente, se não tem ressurreição, comamos e bebamos, amanhã eu morrer aqui, então. Né? Vai ficar arriscando morrer, não, pelo Evangelho. Né? Então, irmãos, a ressurreição entre os mortos ela é real, porque Cristo ressuscitou. Amém? Um dia seremos ressuscitados. Hoje eu não vou conseguir passar nem o capítulo, mas também não estamos com pressa. Né? Agora, na semana que vem, vamos aqui, talvez terminar o livro, né? A partir do versículo 33 em diante. A partir do 35 a 10 em diante. Ou seja, a consideração de certas objeções. Então vamos orar, ensinando o curso nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por termos esse tempo abençoado na presença do Senhor. Dirige, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. E obrigado, Deus, pela certeza de ressurreição, de dia estaremos com corpos glorificados na presença do Senhor. Que o Evangelho do Senhor Jesus possa ser pregado a todo mundo. Vamos as nossas vidas para tomar para a palavra. Pedindo a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus é nosso. Amém. Bem, como de Deus diz? Amém. Amém. Então vamos encerrar o nosso culto de hoje, né? Lembrando, né? Amanhã nós temos a aula de música, quinta-feira a aula de música. Sábado, né, tem um convite aí do pastor William, para aqueles que quiserem fazer o evangelismo lá em Ribeirão Corrente. Então, vamos, né, apoiar esse projeto também. Né? Então, estão convidados, né? O SRE de Franca 7 e para Ribeirão Corrente, né, vai começar pela manhã, então tem que levar aí algo para o café da manhã, mais R$15 para a refeição. Né? Vamos fazer todo. Vamos fazer a cidade toda lá no sábado, né? Por isso que podem ir. Então não haverá evangelismo aqui, né? Então tem essa possibilidade de estarem lá também. No domingo estaremos aqui, louvando e glorificando o nome santo do nosso Deus, né? Escola dominical e o culto de louvor e adoração, Deus permitir. Mais alguma vez? Por agora? Não? Deus permitindo, nós queremos fazer uma reunião para missões, né? E também conversar a respeito dos bancos, é só para tirar daí uma ideia que os irmãos, porventura, puderem sugerir, tá? Então, orando também por esse lado. Mais uma vez? Não? Agradecemos mais uma vez, né? A Vitória, a Maria Júlia e a Gabriela, né? Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar em oração, uma oração voluntária. Qualquer irmão ou irmã, se tiver o desejo, pode encerrar, por favor. Para isso. Sim, sim. Sim, sim. Amém. Sim, sim. Amém. Sim, sim.
Sim, Deus. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Amém. Como é que estão os outros? Deus abençoe.